Um dos pensamentos mais necessários para os dias de hoje é o pensamento do grande filósofo grego Epicuro. Meu nome é Thiago Rodrigues Pereira e eu vou falar um pouquinho sobre o pensamento desse filósofo Epicuro e como esse pensamento continua sendo interessante e importante nos tempos atuais. Epicuro teria uma missão hercúlea, porque Epicuro ele vai fundar a sua escola filosófica após os 3 maiores filósofos gregos e talvez entre os 5 maiores filósofos de todos os tempos, que foi Sócrates, Platão e Aristóteles. Ou seja, já era uma missão extremamente difícil. Mas Epicuro se saiu bem, mesmo que a sua escola na época não tenha tido, digamos, tanta fama como a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles, mas, você vê, até os tempos atuais, continuamos falando do pensamento de Epicuro, que em Roma também vai ganhar um destaque muito grande. E é interessante que Epicuro ele procura sair do centro de Atenas, onde as discussões, os discursos eram realizados, e prefere ir para o que seria mais ou menos a ideia do subúrbio de Atenas, e ele filosofava com os seus discípulos nos jardins dos palácios que tinham. Até por isso a sua escola ficou conhecida como Kepos, que é jardim em grego. E uma coisa interessante do pensamento de Epicuro, que vai ser bastante diferente em relação a Sócrates, Platão e Aristóteles, é que enquanto esses 3 dão grande ênfase para a razão, Epicuro dá uma importância muito grande também para as sensações, justamente com a ideia de que as sensações não mentem, elas realmente mostram aquilo que a pessoa deseja, aquilo que a pessoa quer. E uma coisa importante, daí vem a ideia por que o pensamento de Epicuro se torna relevante. Bem, passamos por uma crise de diversos aspectos. Uma crise econômica muito forte, uma discussão sobre uma possível reinvenção ou modificação ou substituição, que seja, do modelo capitalista centrado no consumo em massa que nós passamos nos tempos atuais. E é inegável, o planeta não aguenta mais com esse número de pessoas e essa forma de viver a vida, dando muito mais ênfase a ter do que efetivamente a ser. Então, a filosofia de Epicuro é centrada na ideia do hedonismo, ou seja, a busca pelo prazer, pelos prazeres, mas não a ideia do hedonismo que a gente fala contemporâneo, ou seja, uma busca do prazer desenfreado, esquecendo de tudo e de todos, apenas centrado no momento. Não, não é nada disso. O hedonismo de Epicuro ele é muito mais sofisticado, ele é muito mais interessante. Então Epicuro vai dizer que nós temos que buscar o quê? O que ele chama de prazeres naturais e necessários. Ou seja, se eu tenho fome, eu devo me alimentar com os alimentos necessários para saciar a minha fome. Não preciso comer coisas muito sofisticadas, não. Alimentos que façam bem ao meu corpo. Eu devo ter, portanto, coisas que sejam efetivamente necessárias à minha vida. Até por isso, muitos consideram Epicuro o grande pai, ou pelo menos a inspiração de um movimento que ganha força na segunda metade do século XX, chamado de minimalismo. Ou seja, você viver com o mínimo possível, sem ostentação, sem ter casas gigantescas com muitos móveis, enfeites, mas o mínimo necessário para você ter uma vida legal, uma vida boa, uma vida saudável, digamos assim. Então, deveríamos buscar esses prazeres naturais e necessários. Mas Epicuro vai dizer, existem prazeres também que são naturais, mas não necessários. Justamente quando eu vou buscar, por exemplo, estou com fome, vou me alimentar, mas quero comer uma coisa extremamente cara, uma coisa chique. Ou seja, isso não é absolutamente necessário. Vai saciar a minha fome, mas não é necessário. E ainda tem os prazeres que não são naturais e não são necessários. Por exemplo, eu quero comprar uma roupa de uma grife muito famosa, eu quero ter um carro dos mais caros de todos. Ou seja, esses excessos que é o que nós vemos hoje e que as redes sociais cada vez mais auxiliam a divulgação desse estilo de vida. E no mundo como nós estamos, com toda essa questão da pandemia, com toda a questão do Covid-19, é um momento talvez para refletirmos se esse pensamento de Epicuro não se mostra extremamente necessário. Por quê? Porque ao estarmos afastados uns dos outros,
né, não poder estar próximo, muitas das vezes, dos nossos pais, irmãos, sobrinhos e afim, amigos, né? Há que se pensar efetivamente o que é necessário para a minha vida. Será que realmente tudo que eu tenho, a quantidade de horas que eu trabalho e não posso me dedicar a quem realmente deveria me dedicar, a quem eu amo, será que realmente eu estou elegendo as prioridades corretas para a minha vida? Portanto, essa filosofia epicurista permite essa reflexão. Justamente por quê? Porque ela busca a felicidade, a eudaimonia, ou seja, uma boa vida, uma vida feliz. E para Epicuro, né, uma vida boa, uma vida feliz, é justamente uma vida sem dores, sem sofrimentos. Como ele vai dizer, né, a vida sem sofrimento físico, né, que ele vai chamar de aponia, e a vida sem sofrimento da alma, que é a ataraxia. Portanto, temos que buscar esse equilíbrio para nem termos dores físicas, nem termos dores da alma. E ele vai dizer, né, da importância da filosofia como uma espécie de alimento para o espírito, um alimento para a alma. E é justamente isso, a filosofia ela permite que a gente reflita, permite que a gente possa repensar. É interessante porque a filosofia ela nos permite um olhar para dentro, mas ao mesmo tempo um olhar para fora. Ou seja, o famoso conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos, sem esquecer também do outro, sem esquecer também do meu semelhante, até porque, como já disse Aristóteles, somos animais políticos, precisamos viver em comunidade. E o Covid-19 mostrou exatamente isso. O número de pessoas com depressão, com tristeza, melancolias e afins está aumentando de forma muito elevada, justamente por esse distanciamento social. Portanto, que esse momento, né, que digamos, estamos sendo chamados à realidade, a refletir sobre a nossa vida, sobre o mundo, sobre as nossas relações, possamos refletir a partir desse pensamento de Epicuro para encontrarmos realmente o que é que vale a pena. Tirarmos da nossa vida tudo que não for efetivamente necessário, banal, for pura e simplesmente por causa de uma indústria do consumo. Que possamos, portanto, encontrar as coisas que aumentam, né, a nossa potência de agir, as coisas que nos causam felicidade e, principalmente, que possamos buscar uma vida simples, uma vida junto de quem nós amamos e de quem nos ama. Muito obrigado.